Olá, Thiago aqui, apresentando o universo da psicologia para você, e hoje eu vou dar um exemplo prático de como aplicar a psicologia no cotidiano, aplicar os conhecimentos da psicologia para ter uma vida melhor, até nas coisas mais simples e até nas coisas mais complicadas. É um princípio que se você entender bem e passar a aplicar, levar a sério, você vai ver que ele pode mudar radicalmente a forma como você vê o mundo, a forma como você sente suas emoções, a forma como você se comporta. Enfim, você vai entender daqui a pouquinho. Antes eu queria comentar que tem um canal no Telegram, que é um aplicativo tipo WhatsApp. Você pode acessar t.me/universo da psicologia ou clicar no link que eu vou deixar embaixo se eu não esquecer. Lá eu coloco também, além de divulgar todos os conteúdos que eu produzo, podcast, vídeo, texto, etc., eu também falo algumas coisas lá que são mais rápidas, alguns áudios curtos, e às vezes não chega aqui no podcast porque eu não vou ter paciência para editar. Isso aqui mesmo eu ia gravar só no Telegram, só que eu pensei, acho que é interessante falar para mais gente, e eu vi que eu ia acabar me estendendo um pouco mais. Eu acho que é mais apropriado para um podcast. As pessoas têm talvez mais paciência para ouvir, porque elas estão fazendo outra coisa, geralmente. Enfim, vamos ao assunto de hoje. Eu vou começar contando o que me levou a pensar sobre isso. Na verdade, o que me levou a ideia de gravar o episódio, porque essas ideias que eu vou apresentar aqui, elas estão a todo momento na minha cabeça. Então eu estou aplicando a psicologia na minha própria vida o tempo todo, e você pode fazer isso também. Hoje eu tive que ir numa clínica médica tomar uma vacina anti-alergia, que eu tomo de tempos em tempos, e eu tive que ir a pé. Então, normalmente lá eles fecham às 4 horas da tarde. E eu fui um pouco antes, cheguei lá às 2h07. E eu cheguei lá, tava estranho, tava escuro. Eu entrei assim, tinham duas moças, e eu encontrei com a moça que trabalha com a parte de vacina para alergia. E ela falou: você tem que sair porque a gente já ligou o alarme e tá saindo. Então a gente saiu correndo e eu fui ver que nesse período as vacinas estão sendo dadas até as 2 da tarde. E eu cheguei às 2h07. E a minha primeira impressão é o quê? Que merda! Cheguei quase na hora e perdi meu tempo vindo aqui. Só que, como em muitas outras coisas que acontecem na vida, eu acabo pensando em outras formas de ver a mesma situação. E aqui que a gente chega no ponto importante. Porque minha primeira impressão, a mais rápida, automática, é: que merda, perdi meu tempo, vim aqui à toa, andei à toa. Só que depois eu pensei, tá, mas eu dei uma andada, o que é bom para a saúde, peguei um pouco de sol, que estimula a produção de vitamina D, que é bom para a saúde também, e eu ouvi podcast, eu tô aprendendo enquanto eu tô andando aqui. Eu pensei, tem várias vantagens de eu ter vindo aqui, por mais que meu objetivo principal não tenha sido atingido. Eu não estou dizendo assim que simplesmente você pode pensar de várias formas diferentes e seu mundo vai mudar completamente. O que aconteceu é que a situação que aconteceu, eu não posso mudar. Então aquilo aconteceu. Se eu sofro por aquilo ou se eu vejo aquilo como uma coisa muito ruim, aí é algo que eu posso mudar. Que é, se eu pensar em benefícios que eu tive ou na parte boa daquilo ali, então eu mudo a forma como eu vejo aquilo ali e eu mudo a forma como eu sinto aquela situação. Ou seja, em vez de eu ver simplesmente como perda de tempo, eu vi como uma oportunidade de andar, de pegar sol, de aprender através do podcast que eu estava ouvindo. Então, olha, a situação é a mesma. Só que num primeiro momento, a minha reação foi só olhar o lado negativo. Depois eu pensei um pouco melhor. Isso no caminho já, isso aconteceu em questão de 1 minuto, eu pensei nisso tudo. Mas eu consegui ver pontos divergentes, pontos positivos e negativos. E aí você já dá uma equilibrada na coisa. Você não vê simplesmente como uma coisa apenas ruim. E esse é o princípio que eu quero que você entenda, que talvez você já tenha pensado sobre isso, mas que você também aplique isso, que é a interpretação que você tem da situação, ela é variável. Ou seja, uma situação que você pode ver como muito ruim,
ela pode não ser tão ruim, ou você pode ver ela como uma situação boa, ou que tem pelo menos alguns aspectos bons. A ideia é que você pode ver uma mesma situação concreta de formas diferentes. Por quê? Não é a situação concreta que determina a sua interpretação do mundo. Na verdade, a interpretação do mundo já depende da situação, mas ela acontece um processamento de informação. Ou seja, a forma como você responde ao mundo depende de como você interpreta o mundo. E isso é um princípio muito abrangente. Os estoicos, os filósofos estoicos já pensavam nisso. Eles falavam: você não sofre pelo que acontece, mas você sofre pelo significado que você dá ao que acontece. A filosofia estoica é muito interessante e eles foram um dos precursores da terapia cognitiva, que ela tem como princípio fundamental isso também. A interpretação da realidade é diferente da realidade, ou seja, não é a realidade concreta que determina o que eu penso e o que eu sinto e como eu me comporto, mas entre o mundo e meus pensamentos, comportamentos e emoções, existe processamento de informação, ou seja, existe uma mediação. Seu cérebro ele não capta o mundo como ele realmente é, ele interpreta o mundo. Inclusive, e isso foi um áudio que eu mandei no Instagram sobre rivalidade binocular. Acho que eu vou comentar aqui, eu lembrei agora e encaixa perfeitamente. Foi um teste que o Aaron Beck, criador da terapia cognitiva, comentou que eles fizeram com pessoas com depressão e depois que elas superaram a depressão. Havia um binóculo e em cada lente do binóculo tinha uma imagem diferente. Em uma lente havia uma imagem negativa. Nas duas imagens eram várias pessoas em volta de uma mesa. Só que haviam ligeiras diferenças entre essas imagens. Na imagem negativa, as pessoas estavam em volta de uma mesa e tinha um caixão em cima da mesa e elas estavam tristes, com uma expressão triste. Na imagem positiva, as pessoas estavam em volta de uma mesa também, mas tinham flores na mesa e elas estavam sorrindo, uma expressão feliz. E o que é interessante nisso? O binóculo, se você colocar ele nos seus olhos, os seus dois olhos eles captam de forma independente, mas o seu cérebro ele cria uma imagem só que é resultante da captação de imagem desses dois olhos. Ou seja, o cérebro só vai ver uma imagem, ele não vai ver as duas imagens diferentes. Então, nesse teste do binóculo, o Beck descobriu que as pessoas que tinham depressão elas viam a imagem negativa. E as pessoas, depois que superaram a depressão, elas viam a imagem positiva. Porque não dava para ver as duas imagens ao mesmo tempo, elas competem. O cérebro só pode formar uma imagem resultante dos dois olhos, então o cérebro tem que decidir qual imagem que ele vai apresentar, que ele vai formar. Então, olha que doideira. A ideia é que até a percepção da realidade ela é influenciada pelo seu estado psicológico, pelo seu viés, pelo seu filtro. Então, a forma como você pensa, como o seu cérebro processa as informações, como ele percebe as informações do mundo, ela é variável. E isso é muito interessante, é muito, muito poderoso. Eu acho que pode mudar muita coisa. E essa ideia de sentido, de mudar o sentido das coisas ou o significado que você dá para as coisas, também é muito forte na fenomenologia existencial. Então você pega o Sartre, ele fala da liberdade radical, na liberdade de sentido. Você pode dar novos sentidos às mesmas coisas. Heidegger também fala muito de sentido. E tem outras áreas também que falam muito disso. Que, enfim, eu já falei da filosofia, tinham lá os estoicos, já falei da terapia cognitiva, eu já falei agora da fenomenologia existencial e várias formas de ver o mundo que chegam nessa ideia de que o sentido é variável. E você pode pensar assim, mas esse negócio de você ir na clínica e chegar atrasado, isso aí é besteira, isso aí é coisa boba. Isso aí não vale de muita evidência para nada. Se você quer um exemplo mais radical, você pode buscar pelo Viktor Frankl, que ele criou uma terapia chamada logoterapia. Ele tem um livro chamado Em Busca de Sentido.
Ele viveu em campo de concentração nazista durante a Segunda Guerra Mundial e ele conta de uma forma muito interessante como que as visões de mundo eram radicalmente diferentes entre pessoas que passaram pela mesma experiência. Ou seja, tinham pessoas que passaram pelo campo de concentração que ficaram completamente arrasadas e faz sentido que isso aconteça, é totalmente compreensível, mas tinham pessoas como ele que viam isso de uma forma diferente. Elas não ficaram tão arrasadas com aquilo e elas viam um certo sentido naquilo. Ele trabalha muito com a ideia de propósito. O que eu estou dizendo aqui não é uma coisa totalmente abstrata. Você pode lembrar de, sei lá, uma galera que diz que basta você pensar que a realidade vai mudar. Não é isso que eu estou dizendo. Inclusive, eu, em vários momentos, falo contra essa ideia de ficar falando para todo mundo pensar positivo. Já tem vídeo que eu comentei isso, que isso pode ser ou não funcionar, ou pode ter até o efeito inverso, você deixa a pessoa mais triste do que ela já está. Então, a ideia aqui é você entender o princípio, ele pode ser aplicável em coisas simples, como o meu exemplo, em coisas muito complexas, como a experiência num campo de concentração, mas o princípio ele é aplicável na sua vida inteira. Você está interpretando experiências do mundo o tempo todo. Mas não pensa que é só pensar positivo. Então, por exemplo, no meu caso, simplesmente alguém chegar e falar: não, você perdeu a hora, mas só pensar positivo. Isso aí não ia me ajudar muito. Mas se alguém chegasse para mim e falasse: tá, mas você foi lá, você perdeu seu tempo, beleza. Mas você também pegou um pouco de sol, pegou um pouco de vitamina D, estimulou seu corpo a produzir um pouco de vitamina D, você deu uma andada, que exercício é bom, você aprendeu enquanto você ouviu o podcast, você não faria essas coisas se não tivesse ido na clínica. Então, olha, em vez de você dizer simplesmente, pense positivo, você pode pensar em formas de produzir esse pensamento. Ou seja, você fornecer alternativas, você falar de coisas que podem gerar na pessoa uma interpretação diferente da realidade. E você pode fazer isso com você mesmo, claro. Se você tem uma experiência ruim ou uma interpretação ruim, ou uma interpretação de que a experiência foi ruim, tenta buscar outras coisas. Tenta buscar pontos positivos. Até porque se a experiência já aconteceu, você não tem como mudar. Mas você pode procurar outras formas de pensar. E isso influencia muito a forma como você lida com o mundo. Porque quando você interpreta o mundo de uma forma negativa, aquilo ali altera seu humor, altera seu comportamento e altera várias coisas que vão tornando a sua vida um pouco pior. Eu acho que esse princípio, ele se aplica em muitas áreas e você pode, inclusive, testar, se você não usa isso ainda, e me dizer depois, me manda um e-mail, me manda uma mensagem em alguma rede social, me fala se isso foi útil para você, como que foi sua experiência e o que mudou, como que você pensou diferente, como que você pensava antes. Eu acho que isso pode ser um experimento interessante para a gente. Você pode comentar e eu comento aqui no podcast ou em algum outro lugar sobre a sua experiência também. Inclusive, se você achou isso interessante, coloca lá no seu Instagram, se você tiver, tira um print da tela do podcast e compartilha lá nos seus stories que eu vou repostar você pra gente para isso chegar a mais pessoas, porque eu acho que é útil para muita gente e quando você torna a vida de outras pessoas melhor, elas também podem tornar a sua vida melhor. Pense nisso. Em vez de pensar só em você, pense que a gente se comunica, a gente vive em sociedade e o que você faz e como você faz tem efeitos nas outras pessoas, mesmo que indiretamente, e vice-versa. Ou seja, quanto mais pessoas tendo experiências melhores, a chance de nós termos experiências melhores também aumenta. Obrigado pela sua atenção e até mais.